Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Morreu Mário Soares, histórico político português, que teve um papel fundamental na libertação colonial de Moçambique e outras ex-colónias portuguesas em África. Mário Soares perdeu a vida na tarde de hoje, aos 92 anos, em Lisboa, vítima de doença. Mário Alberto Nobre Lopes Soares morreu no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde esteve internado desde o último dia 12 de dezembro. Em vida, ocupou os cargos de Ministro dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro durante 3 mandatos e outros 2 como Presidente da República Portuguesa. Soares foi um grande impulsionador das independências das antigas colônias de Portugal. Durante muito tempo, Mário Soares foi perseguido e esteve exilado em São Tomé e Príncipe e em França. Chegou a ser preso por causa da sua oposição ao regime ditatorial fascista e pelo seu posicionamento favorável às independências das então colônias portuguesas. Depois do golpe de Estado de 25 de abril de 1974, que pôs fim ao regime fascista em Portugal, Soares, na altura exilado, regressou a Portugal para assumir a pasta de Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nesta altura, Mário Soares definiu a independência das ex-colônias portuguesas como a prioridade da política externa de Portugal. Mário Soares defendia a descolonização, democratização e desenvolvimento das antigas colônias contra uma corrente do então presidente português António Spínola, que acreditava na formação da Federação Lusitana. Spínola queria uma espécie de acordo de paz, mantendo o estatuto de colônia aos territórios conquistados por Portugal. Mário Soares ofereceu oposição ao seu presidente como Ministro dos Negócios Estrangeiros do novo governo, iniciando conversações para a libertação imediata de Moçambique e outros países sob dominação colonial portuguesa. Ele estava convencido que a via armada, muito defendida por Portugal na altura, não oferecia garantias a Lisboa de vencer os movimentos de libertação nacional. Soares iniciou uma digressão pelos países africanos que lutavam pela independência em abril de 1974. Uma delas foi em Lusaka, na Zâmbia, onde protagonizou um momento histórico que ficou conhecido como Abraço de Lusaka, quando abraçou o então presidente Samora Machel, violando o protocolo que tinha sido definido. Era início de um processo de descolonização de Moçambique, que veio culminar com a assinatura dos Acordos de Lusaka, a 7 de setembro de 1974, 5 meses depois do início das negociações. Quando deixou o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 1975, seguiram-se 2 mandatos, entre 1976 e 1985, como Primeiro-Ministro, altura em que fundou o Partido Socialista. A seguir, Mário Soares foi Presidente português por 2 mandatos, entre 1986 e 1996. Voltou a recandidatar-se em 2006, mas perdeu a eleição para Aníbal Cavaco e Silva. Até a sua morte, desempenhava o cargo de Presidente da Comissão Religiosa. Passamos a ler um comunicado da Presidência da República manifestando pesar pela morte de Mário Soares. Foi com profunda mágoa e consternação que tomei conhecimento do falecimento do Sr. Mário Soares, antigo Presidente de Portugal, ocorrido no dia 7 de janeiro de 2017, no Hospital da Cruz Vermelha. Mário Soares foi um dos que se juntaram ao povo moçambicano no culminar da luta pela independência, através da sua inestimável contribuição para a descolonização que permitiu a proclamação da independência total e completa de Moçambique. A sua participação fez com que Moçambique e Portugal tivessem ainda hoje estes laços históricos que nos unem em vários domínios e cujo futuro está cimentado no mais profundo sentimento de amizade e irmandade. A sua partida deixa um vazio difícil de preencher, porque não há como falar de Portugal e Moçambique sem se referir à sua imponente figura na construção desta amizade e deste entendimento que hoje perdura, irmanando os 2 países. A sua contribuição pelos 2 países coloca-o como destacável personagem na manutenção das relações entre os 2 Estados e povos que guardam a sua memória num nicho de respeito merecido. Não há palavras suficientes que possam preencher o vazio deixado por Mário Soares, tanto para o povo português, assim como para o povo moçambicano, restando-nos apenas curvarmos-nos à sua grande figura de um homem que lutou pelo que sempre acreditou. Em nome do povo e do governo da República de Moçambique, e no meu nome próprio, endereço ao governo e ao povo português
os mais profundos pésames, esperando que a sua memória seja preservada e difundida para gerações vindouras. Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique. Estivemos a ler um comunicado da Presidência da República manifestando o pesar pela morte de Mário Soares. Óscar Monteiro, que participou nas primeiras negociações de independência pelo lado moçambicano, e Almeida Santos, em representação do governo português, lembram o papel de Mário Soares na condução das conversações iniciais para a libertação de Moçambique, que tiveram lugar em Lusaka, Zâmbia, em 1974. Logo depois do 25 de abril, aí nos princípios de maio, o Mário Soares, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, manda-nos um telegrama dizendo que propunha um encontro em qualquer capital europeia à nossa escolha. E nós dissemos os assuntos devem ser discutidos em África e temos um encontro propomos um encontro em Lusaka, o que ele aceita. E eles vêm apenas com o mandato de negociar o cessar-fogo. Okay? E nas conversações verifica-se logo que sim, cessar-fogo estamos todos de acordo, é este o objetivo, mas há acordo ou não sobre o princípio da independência. Como é que foram os primeiros encontros entre vocês, do lado português? Houve um primeiro encontro do Mário Soares, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, com o Machel. Foi até a história do abraço. Estava previsto um protocolo, etc., mas o protocolo foi quebrado porque o Mário Soares, que é um tipo espontâneo, e o Machel, que era também um tipo muito espontâneo, mandaram às malvas o protocolo, dirigiram-se um ao outro e deram um abraço. Assim, quando foi em Lusaka? Foi em Lusaka. E foi, na altura foi um escândalo, um abraço e tal, então o chefe da resistência a abraçar o Ministro dos Negócios Estrangeiros e tal, passou e a verdade é que foi muito importante aquele abraço porque foi um degelo, compreende? Foi um degelo nas relações tensas que na altura existiam entre nós e as autoridades da Frelimo. E esta notícia vai conhecer mais desenvolvimentos nos próximos serviços de notícias. Para já, a Associação Moçambicana da Polícia desmente o comando da cidade de Maputo e diz que o cidadão morto ontem na estrada circular era, sim, agente da polícia. Esta é uma versão repetida por familiares da vítima que garantem que o finado fazia trabalhos para a polícia havia 10 anos. O que se conclui agora, até então, é que o Ramiro, fazendo-se passar de polícia, também tinha conexões com outras organizações criminosas. Portanto, poderão ser essas deste modus operandi em que ele estava envolvido, que terá sido a parte que levou com que certamente houve ajuste de contas com os outros integrantes de outras quadrilhas. 24 horas depois desses pronunciamentos, a STV ouviu os familiares da vítima, Laúli, que foi morto na circular de Maputo. Eles garantem que o seu familiar fazia parte da polícia há 10 anos. Apesar de afirmarem categoricamente que o finado fazia parte da polícia, os familiares de Mirch Laúl recusaram mostrar qualquer documento de prova, remetendo a nossa reportagem ao Comando-Geral da PRM. A da família é confirmada pela Associação Moçambicana de Polícias. A Polícia de Defesa dos Polícias, que é o Chilaú, polícia, conhecemos, é verdade, não o curso, porque nós conhecemos a polícia através da formação. Na polícia existe o primeiro curso, o segundo, isso faz os cursos. Nós não conhecemos a de que curso é, mas sabemos que a polícia vê trabalhar. Há colegas de vários tipos de setores, eles vieram do Ministério da Defesa, ou vieram do Ministério do CIS, etc. Não sabemos de onde veio o Ramiro na polícia, mas o que nós sabemos é que, de verdade, o Ramiro exercer algumas atividades dentro da polícia. Isso sim temos conhecimento e temos essas informações. Nazar Moanamani, presidente da associação, diz que cabe ao Comando-Geral da PRM esclarecer que tipo de trabalho a vítima desenvolvia e se teria ou não se desviado das suas competências. Ou ele também era um indivíduo que instruía as pessoas, não é? Tem que dizer isso, é isso que nós queremos. Porque a verdade é que essa polícia sempre esteve com a polícia, esse indivíduo estava sempre com a polícia. Então, se esteve com a polícia, quem ela é? O importante é esse, quem era o Ramiro quando ele fazia parte da polícia. Se era colaborador, então seja claro, apenas foi um colaborador da polícia, ele trabalhava no C4. Não foi colaborador. Então, o que havia aqui? O que há aqui?
para eles todos os dias andar de um lado para o outro, junto com a polícia, fazendo o trabalho operativo, que até nós temos informações, algum momento até ameaçava as pessoas, vou te matar, eu sou agente da polícia. Em relação à polícia de investigação criminal, que foi crivado de balas aqui na Avenida 24 de Julho, a STV falou com familiares que não quiseram gravar a entrevista. Entretanto, eles garantem que o seu familiar era um agente íntegro e exige da polícia respostas. Imagens são de Elton Tsembane, Raul Massing. A Associação Moçambicana de Polícias diz que o assassinato de agentes da polícia é um atentado, ou melhor, um verdadeiro atentado ao Estado. Quando assassinam um polícia, é uma preocupação. Se perceber toda que tirar a vida de um polícia é a mesma coisa tirar a vida ser humano, em primeiro lugar, ele como pessoa. E tirar a vida a um polícia é também tirar a vida à autoridade que nos garante a ordem e segurança e tranquilidade públicas. E tirar a vida de um polícia é a mesma coisa matar o Estado, porque matando o Estado, isso reflete ao cidadão. Então é uma preocupação que cada um moçambicano, cada um de nós devemos começar a repensar que essa maneira de agir, deixa que o cidadão que tenta perseguir os polícias e tirando a vida, e esses devem ser castigados, devem ser punidos e dando um exemplo para que esse tipo de fenômeno não pode acontecer no nosso país. Não há espaço em Moçambique para que esse tipo de fenômeno, que haja moçambicano perseguir suas autoridades. Porque é um problema também, nós temos que perceber que as pessoas só gostam de polícia quando elas estão aflitas. Mas algumas pessoas só olham a polícia como um alvo para bater. Eles pensam que ele que perturba, ele que não deixa fazer o que é a vida dele. Mas não, a polícia é uma profissão, é um trabalho em que aquele cidadão, nosso irmão, colega, primo, ele optou de seguir. O criminalista António Frangoles, falando no programa Noite Informativa de ontem, diz que o baleamento ao agente da PIC resulta de uma combinação operativa, pois há indícios de um plano. Pela explicação do modus operandi que o porta-voz esteve a dar, constata-se que havia um plano bem urdido para a eliminação física daquela gente naqueles moldes que nós chamamos de combinação operativa. Okay. Para o criminalista, o envolvimento da jovem que estava com a agente da PIC baleado não é de descartar na investigação dos autores do crime. Não quero, digamos que, acusar, mas mostra que esta dama com quem estava também está dentro deste plano. Porque nada justifica que este que estava em discussão com aquele polícia e aquela dama estava com aquele polícia se preocupe em safar a vida desta aqui. Frangoles analisou ainda o crime bárbaro que houve na mesma sexta-feira na zona de Xiango. O criminalista condena a polícia por deixar solto alguém que se faz de agente da PIC enquanto é criminoso. E se é a polícia a dizer isso, é porque conhecia-o bem. Que este indivíduo, o seu modus vivendi, era este, e que a falsa qualidade é crime, o que ele fazia também era criminoso, porventura, extorsões, chantagens, uma gama de crimes. E a pergunta que não cala é por que ele estava fora? Lugar de criminoso é fora da cadeia ou é na cadeia? Então, quem é que deve ficar na cadeia? Frangoles disse inclusive que é necessária uma investigação profunda para apurar a veracidade dos dois crimes. Vendedores ambulantes tomaram de assalto uma das faixas da Avenida Júlio Nyerere, na zona do Chiquelene, na cidade de Maputo. Os vendedores reconhecem o perigo que correm e garantem que, caso o município arranje um outro espaço, podem sair da estrada.
A Avenida Júlio Nyerere, na zona de Chiquilene, na capital do país, tem ao todo 4 faixas de rodagem, mas devido ao fato da atividade comercial ter invadido o passeio e uma das faixas passou a ter apenas 3. Esses vendedores ambulantes desafiam o perigo e exercem a sua atividade à vontade no passeio e uma das faixas da estrada é recentemente aberta. Não acha que é perigoso vender aqui na estrada? Não. Porque já não há espaço no passeio, Inês Gomes vende quiabo no Alcatrão. Nem que nós não temos medo, não. Nós aqui temos medo, mas é pobreza. Okay. Estamos aqui mesmo na estrada. Por que não vai vender mais para lá, mais para trás? O problema, não temos espaço. Okay. Espaço lá nós não temos. E por isso nós estamos a tentar vender aqui na estrada. Os vendedores dizem estar dispostos a sair do local caso o município arranje o mercado. Perigo, não há maneira, não há como, mano, como estás a ver, assim, não há como, mas nós estamos já na estrada, estamos no passeio, mãe, e a procurar a vida, é verdade, mano. Mas se o Conselho Municipal vos tirar daqui, podem ir para outro sítio? Sim, posso. Menos coreano não. Mas no outro sítio, no mercado sim, mas menos no coreano não. É para as pessoas não passam, que estão dizendo que estamos na estrada. Nós não temos mercado, mas vender aonde? A Avenida Júlio Nyerere foi reabilitada recentemente e a Praça dos Combatentes, um dos pontos de referência desta avenida, é que foi tomada de assalto pelos vendedores. Apesar dos esforços, o Conselho Municipal da cidade de Maputo ainda não conseguiu tirar os vendedores dos passeios. Um homem está detido na segunda esquadra da PRM, na cidade de Chimoio, acusado de produção e consumo de cannabis sativa, vulgo soruma. O indiciado é confesso e diz que consome a droga para ter força para o trabalho. É nesta casa em construção que Júlio Domingos decidiu usá-la para a produção de milho e soruma, porquanto enfrenta dificuldades financeiras para continuar com a obra. Enquanto na sala produz milho, um dos quartos foi reservado para a produção de soruma. Apesar de reconhecer que a prática é ilícita, diz que a droga destina-se ao consumo. Eu consumo soruma. Dali, quando consumo todas as manhãs. Aliás, quando eu largo no trabalho, alguém costuma vir vender. Às vezes eu compro, venho em casa, consumo, acabo de consumir, faço o meu trabalho. Mas sabe que a produção e consumo de soruma é proibido? Sim, sei. Alfaiate de profissão, Júlio Domingos diz que a droga é um autêntico catalisador que tem estado a contribuir para o seu rendimento profissional. Não, fazia como eu já tinha habituado, depois eu já tinha habituado, sem soruma mesmo, às vezes no corte mesmo. Quando fumo de manhã, até chega até 6 horas, eu não costumo aguentar mais. Tenho que fumar para apanhar força, para produzir mais roupas, entregar às pessoas. Uma justificação que não convence a polícia, por isso Júlio Domingos deverá responder a juízo. A detenção de um nacional, em virtude do mesmo ter sido flagrado, portanto, com a polícia no interior da sua residência, enquanto o mesmo produzia cannabis sativa. Portanto, o mesmo reservou um compartimento no interior da sua residência que é para produzir esta planta. E nos termos da lei, a produção, bem como o consumo, é proibido. Portanto, é punível. Em Manica tem estado a aumentar casos de produção e consumo de soruma. Recentemente, a polícia apreendeu cerca de 3 toneladas de droga no distrito de Barue. A escola secundária de Pemba precisa de mais tempo para concluir o processo das matrículas. Até a última sexta-feira, muitos alunos ainda não haviam conseguido matricular-se. Muitos alunos da escola secundária de Pemba poderão ficar sem estudar este ano caso não seja prorrogado o prazo das matrículas. Segundo apurou a STV, até a última sexta-feira, cerca de 1000 alunos ainda não haviam sido matriculados. Até agora ainda não matriculei, não sei porque está cheio aqui na escola, cheio mesmo, não sabemos porquê. Cariacó, saiu lista para aqui secundária, agora quando eu chego aqui, não vejo meu nome, disseram não existe. Fui reclamar na escola primária do Tribunal de Norte, disseram que vão trazer a segunda lista na escola secundária de Pemba. Cheguei hoje, não aparece o nome, então não sei, até agora estou a procurar a lista. A direção da escola diz que está a trabalhar no sentido de cumprir com as metas e os prazos, mas tudo indica que serão necessários mais dias para concluir o processo de matrículas. Caso contrário, as listas que nós recebemos hoje é sexta-feira, e são cerca de 850 alunos. Então, não é possível matricular hoje e amanhã, ou segunda-feira, porque as comissões de matrícula são as mesmas
então haverá enchente e não vamos conseguir cumprir. Aí temos certeza de que até segunda-feira não vamos conseguir matricular esses alunos cujas listas entraram hoje. A escola secundária de Pemba tem cerca de 7.000 vagas e até a última sexta-feira já haviam sido matriculados perto de 6.000 alunos da 8ª à 12ª classes. O cais de repulgadores do Porto da Beira está a ser reabilitado e remodelado com vista ao potencial de capacidades para a atracação, quer das embarcações de manobras no Porto da Beira e das dragas, assim como melhor servir o tráfego marítimo, que tende a crescer gradualmente. Os caminhos de ferro de Moçambique, ao nível da região centro, estão a reabilitar, remodelar e ampliar desde setembro do ano passado o cais de rebocadores existente no Porto da Beira. Pretende-se com esta iniciativa, cujas obras foram visitadas nesta sexta-feira pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, criar condições adequadas para a realização de serviços ligados ao atracamento dos rebocadores no Porto, que são estas embarcações de manobras, e fazer uma série de outros serviços, incluindo o abastecimento de víveres e mudanças de tripulação. Isso é importante para a garantia da segurança, da navegabilidade aqui no canal de acesso do Porto da Beira, que traz maior confiança para os tripulantes dessas embarcações internacionais e não só, porque temos também aqui embarcações de pesca, como podemos ver. Com essas condições vai certamente fazer face àquilo que são as grandes preocupações, quer da Emodraga e até do próprio caminho de ferro para a atracação das suas embarcações. As obras estão orçadas em cerca de 4,5 milhões de euros. O financiamento totalmente assegurado. Esse é um fundo que, portanto, teve a sua aplicação quando foi da dragagem do canal de acesso ao Porto da Beira, pela qualidade de gestão que foi feita do projeto. Houve poupanças e o fundo que ficou como poupanças, Caminhos de Ferro negociou com o Banco Europeu de Investimentos. A fiscalização é da responsabilidade dos Caminhos de Ferro de Moçambique através de fundos próprios. Várias quantidades de lixo foram hoje recolhidas na praia da Macaneta, em Marraquém, na província de Maputo. O ato enquadra-se no âmbito da Operação Caco, que visa tornar as praias limpas e seguras. Menores, adolescentes, adultos e idosos juntaram-se este sábado para limpar e devolver a beleza à praia de Macaneta depois de enormes quantidades de lixo abandonado durante a quadra festiva. Foram precisos cerca de 4 horas para os voluntários recolherem vários resíduos, com destaque para plásticos, garrafas e estilhaços. A atividade enquadra-se na Operação Caco, cujo objetivo é tornar as praias mais limpas e consciencializar as pessoas sobre a importância de preservação do meio ambiente. Algumas destas pessoas que vieram à praia não se comportaram neste campo da gestão dos resíduos da melhor maneira, portanto consumiram localmente bebidas e outros géneros alimentares e deixaram na praia. Alguns fizeram algo que também é errado e temos que transmitir esta mensagem para os nossos telespectadores, que é partir as garrafas de vidro e deixar o caco na praia. Então, neste momento a praia da Macaneta tem imenso caco. Portanto, esta praia é uma praia lindíssima, tem um potencial turístico enorme, mas ela tem que estar limpa. A situação é dramática, é complicada, mas creio que todos juntos podemos fazer melhor por uma praia melhor, por uma praia limpa. A Operação Caco escalou a praia de Macaneta após vários operadores turísticos queixarem-se de proliferação de lixo deixado por banhistas. No local, a STV constatou a falta de depósitos de lixo, mas os organizadores da limpeza dizem que isso não pode justificar a negligência dos banhistas. Muitas das vezes não é a falta dos depositórios de lixo, porque em alguns destinos podemos ver, mesmo na cidade de Maputo, dentro da praia da Costa do Sol, que nós temos ali distribuídos vários tambores ou vários recipientes para o depósito de lixo, mas as pessoas simplesmente não colocam lá o lixo. Portanto, não é essencialmente a falta, é questão mesmo
opções, como é que se diz, não vou dizer sociais, mas tem a ver mesmo com o comportamento que as pessoas têm, né? A Operação Caco deverá ser estendida ao longo da próxima semana para outras praias, sobretudo as mais movimentadas do país. Fazemos agora uma breve pausa no Jornal da Noite, nós voltamos já a seguir e com mais notícias. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é treina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia, não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito.
Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAF à cidade portuária de Natal. Tevis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Seguimos e pautamos as notícias ainda do país. O Hospital Provincial do Niassa vai beneficiar da reabilitação de vários departamentos a partir do primeiro trimestre deste ano. A notícia foi dada a conhecer pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, que garantiu que o país não tem nenhum déficit de medicamentos. Foi no final de uma visita de trabalho que a Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, deu a boa nova à população do Niassa da reabilitação do Hospital Provincial local. Depois de uma primeira fase em que foram feitas intervenções isoladas no bloco operatório e na maternidade, desta vez a reabilitação vai ser em todos os setores da unidade sanitária. E este projeto irá olhar para o Banco de Socorros, que onde passamos, o Banco de Socorros já não responde àquilo que são as necessidades da província. Depois temos a parte de algumas enfermarias que também terão que sofrer alguma intervenção. Então, o projeto é um projeto global, de maneira a ser um hospital provincial com todas aquelas valências que um hospital provincial deve ter. Sem especificar os valores envolvidos na reabilitação do Hospital Provincial de Niassa, Nazira Abdullah garante que a mesma vai iniciar este ano. E gradualmente iremos avançar para as outras fases, dada a situação econômica que o país está a atravessar, mas este ano, com toda a certeza, nós iremos iniciar as intervenções do Hospital Provincial. Depois de reabilitado, o hospital será apetrechado com os mais modernos equipamentos do bloco operatório e outros departamentos. No outro desenvolvimento, Nazira Abdullah avançou que o país não tem déficit de medicamentos, dispõe de suplementos suficientes para as necessidades dos doentes. Ao nível do país, nós temos os medicamentos essenciais garantidos. E quando eu falo de medicamentos essenciais, são aqueles medicamentos que nós precisamos para atender os nossos doentes dentro das unidades sanitárias. Isto está garantido ao nível de todo o país. Falando do depósito provincial daqui de Niassa, constatamos que o depósito, em termos daquilo que recebe, o depósito já precisa de mais espaço. Durante a sua estadia em Niassa, Nazira Abdullah visitou alguns centros de saúde e manteve encontros com agentes ligados à saúde daquela província do norte do país. Olhamos agora para o desporto. Zeca Sande é o novo presidente do Clube 1º de Maio de Quelimane. Sande foi eleito sexta-feira pelos sócios do clube em Assembleia Geral, com um total de 13 votos contra 2 do seu adversário direto, Nazimo Adamo.
Zeca Sande é membro fundador do Clube 1º de Maio de Climane e por isso mereceu a confiança dos sócios do clube, que sexta-feira reuniram-se à Assembleia Geral para eleger um dos dois candidatos, nomeadamente Zeca Sande, que arrecadou 13 votos, e Nazimo Adam, que conseguiu 2 votos. E garantir a essa direção que eu vou me entregar de forma a procurar satisfazer as necessidades da população da província da Zambésia, da população de Climane. Também agradecer à massa associativa, que é o 12º jogador, dizer que nos nossos jogos devem estar sempre presentes. Não confiar só no jogador, mas sim confiar em vós mesmo. Muito obrigado pela coragem que vocês tiveram para vir presenciar esse ato. Eu sou o candidato derrotado de verdade, mas eu vou contribuir, vou dar todas as minhas energias para o novo presidente, vou apoiar naquilo que tudo for possível. O presidente cessante do clube, David Reis, apelou na ocasião o apoio financeiro para o bem do clube. E também pedir a todos os sócios, todos os adeptos, empresas, que apoiemos esse 1º de maio. Esse 1º de maio precisa de apoio. No fundo do coração precisa de apoio, porque é um clube que veio do nada, que veio de um bairro de nada. Então, para chegar onde chegou, não houve esforço. Quando muitas pessoas carregam uma coisa, andam com ele quilômetros e quilômetros, essa coisa é importante, outros não podem vir carregar. Então nós estamos a pedir que toda a gente, empresas, instituições, que o governo apoie este clube. Entretanto, a partir da próxima semana, o 1º de maio de Climane inicia trabalhos para a abertura das oficinas com olhos postos ao Moçambola 2017. E o Chibouto Futebol Clube tem um novo treinador, portanto, para esta temporada. Chegou na manhã deste sábado de Portugal para treinar a equipa durante uma época e meia. Daniel Portela diz que chega a Moçambique com boas ambições. Daniel Portela é a nova aposta da direção do clube de Chibouto para a presente época futebolística, com ambições claras de melhorar o 3º lugar alcançado no ano passado. À sua chegada no Aeroporto Internacional de Maputo, antes de partir para Chibouto, Daniel Portela falou dos objetivos que tem para a sua nova equipa. Sei que perdemos alguns jogadores que eram importantes e nucleares na equipa, mas o importante é quem fica e quem vai continuar na equipa para fazermos dela mais forte do que foi na época passada. Esta não é a primeira vez que o técnico português treina equipas africanas, depois de ter passado por Angola, onde comandou o Interclube e os Bravos de Maquis. Aliás, diz estar familiarizado com o futebol africano e também tem conhecimentos do futebol nacional. Conheço, na medida do possível, conheço. Não vos vou dizer aquilo que conheço, porque senão estou a dar trunfos também ao adversário já de início. E daquilo que conheço, sei que vai se tornar um campeonato mais difícil este ano e a época mais complicada que o ano passado, pelo conhecimento que tive do ano passado e que tenho relativamente aos clubes que se reforçaram. Os treinadores têm alguma qualidade e têm qualidade, também se reforçaram nesse aspecto, por isso eu estou a prever um campeonato duro para todos nós. Já o presidente da coletividade, Betuel Sanveca, diz que a sua direção pediu títulos ao novo treinador do clube de Chibouto. Nós pedimos 3 coisas, que é o título e Taça de Moçambique ou Taça de BNI. Uma das 3 coisas ele tem que conquistar. Ele começa, conforme ele disse, começa na segunda-feira. Ele vai analisar em todo jogador que nós teremos lá e ele vai escolher o plantel dele. E pronto, ele vai pôr a mão na obra a trabalhar. Para além de ter passado pelo Interclube de Luanda e Bravos de Maquis, Daniel Portela já treinou equipas do Kuwaiti. Na época passada, Portela esteve ligado ao Boa Vista de Portugal. Fazemos agora mais uma breve pausa, mas antes olhamos para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No dia, Maputo poderá ser uma das cidades mais frescas do país, com 27 de máxima previsto, uma mínima de 21 graus. Prevê-se também para Xai-Xai uma máxima de 27 e uma mínima de 23, 31 de máxima para Inhambane, mínima de 23 graus.
Para a cidade da Beira, a previsão de 32 de máxima, 25 de mínima. 30 de máxima para Chimoio, 20 de mínima. Para Quilmano, a previsão de 33 de máxima, 25 de mínima. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com 36 graus Celsius de máxima e uma mínima de 23 graus. Lá mais para o norte, 31 de máxima para Nampula, 22 de mínima. Para Pemba, 32 de máxima, 24 de mínima. E Lixinga, uma vez mais, a cidade mais fresca do país, com 25 de máxima, 18 de mínima. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre é conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia.
Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Seguimos com as notícias e agora, para pautarmos as notícias do estrangeiro, o presidente sul-africano Jacob Zuma invocou a Deus durante a sua primeira aparição pública em 2017, comparando o ANC com Jesus Cristo, para convidar os sul-africanos a participarem nas celebrações do aniversário do partido, marcadas para amanhã no estádio de Orlando, em Soweto. Jacob Zuma, que falava na última quinta-feira numa rua do subúrbio de Soweto, chamou todos os sul-africanos a participarem na festa dos 105 anos do Partido Libertador, ANC, no Orlando Stadium, tal como os muçulmanos de todo o mundo viajam para Meca, na Arábia Saudita. Zuma chegou mesmo a comparar o papel desempenhado pelo ANC na libertação do país das mãos do regime de segregação racial, apartheid, com o papel de Jesus Cristo na Terra, que veio para salvar os homens do pecado. O ANC é o movimento de libertação nacional mais antigo do continente africano e é o segundo governo mais jovem depois do Sudão do Sul. Foi fundado a 8 de janeiro de 1912, na altura, Congresso Nacional dos Nativos Sul-Africanos, tendo em 1994 se tornado partido político, quando mudou o nome para Congresso Nacional Africano, ANC. Zuma fez referência à importância histórica do partido, dizendo que o dia do nascimento do ANC é semelhante ao de nascimento do Filho do Homem, Jesus Cristo. As celebrações do aniversário do ANC acontecem numa altura em que o partido vive uma situação difícil, que resultou na perda de popularidade evidenciada nas últimas eleições locais. Jacob Zuma, o atual presidente, enfrenta vários escândalos de corrupção. O secretário-geral, Gwede Mantashe, fez referências a este cenário, apelando à mudança de comportamento no seio do partido, num discurso feito alusivo aos 105 anos do ANC. Este é o 4º aniversário do partido, sem o seu histórico líder, Nelson Mandela, que morreu em dezembro de 2013. Mandela juntou-se ao movimento libertador em 1942, onde fundou e liderou o braço juvenil e armado na luta contra o apartheid. Tornou-se depois presidente do ANC e do Estado sul-africano, quando saiu da prisão, onde esteve durante 27 anos, entre 1963 a 1990. Michelle Obama emocionou-se no último discurso na Casa Branca como primeira-dama dos Estados Unidos. Michelle falou da diversidade americana e apelou aos jovens a não temerem o futuro e lutar pelos seus valores.
Being your first lady has been the greatest honor of my life. Com uma voz trêmula, entre lágrimas e aplausos, a primeira negra a ascender a primeira-dama dos Estados Unidos agradeceu aos americanos pelos 8 anos na Casa Branca e deixou uma mensagem de esperança. So I want to close today by simply saying thank you. Thank you for everything you do for our kids and for our country. Being your first lady has been the greatest honor of my life. And I hope I've made you proud. Thank you. Duas semanas antes da posse do republicano Donald Trump, a mulher de Barack Obama apelou aos americanos que se mantenham ativos na preservação e proteção dos seus direitos. That's my final message to young people as First Lady. It is simple. I want our young people to know that they matter, that they belong. So don't be afraid. You hear me? Young people, don't be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered. Empower yourselves with a good education. Then get out there and use that education to build a country worthy of your boundless promise. Lead by example with hope. Never fear. Filha de operários que se graduou em Princeton e Harvard, duas das universidades de maior prestígio dos Estados Unidos, Michelle Obama disse que depois de deixar a Casa Branca vai prosseguir com seu trabalho voltado à educação das meninas nos Estados Unidos e no restante do mundo, uma missão que tem raízes na sua infância em Chicago. Ganhou destaque durante a campanha eleitoral quando, ao lado da candidata democrata Hillary Clinton, disse que se sentia arrepiada até a espinha perante o comportamento sexista de Donald Trump. This is not something that we can ignore. It's not something we can just sweep under the rug as just another disturbing footnote in a sad election season. Because this was not just a lewd conversation. This was a powerful individual speaking freely and openly about sexually predatory behavior. And actually bragging about kissing and groping women, using language so obscene that many of us were worried about our children hearing it when we turn on the TV. Yeah, be clear. This is not normal. This is not politics as usual. This is disgraceful. It is intolerable. Nas últimas semanas, chegou a ser apontada como possível candidata para as próximas eleições, o que foi prontamente descartado por si e pelo seu marido, Barack Obama. Michelle deixa a Casa Branca longe do registro clássico de uma primeira-dama, tendo conseguido conquistar a atenção mediática pelos mais diversos motivos que vão muito além do fato de ser casada com o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Vladimir Putin ordenou uma campanha clandestina para influenciar a eleição presidencial nos Estados Unidos da América em favor de Donald Trump, garantiram na sexta-feira os serviços de informação norte-americanos. Esta é a primeira alegação formal por parte do governo dos Estados Unidos que suporta as acusações sancionais a que Trump e os seus apoiantes têm resistido. O relatório do diretor das Informações Nacionais, uma versão desclassificada de um documento mais detalhado que tinha sido entregue à Casa Branca, a Trump e aos líderes do Congresso, não adianta provas para suportar as alegações. Mas é até agora o documento público mais detalhado sobre os esforços russos para interferir no processo político norte-americano, com ações que incluem a pirataria das contas de correio eletrónico do Comitê Nacional Democrático e de líderes democratas como Hillary Clinton ou o seu presidente da campanha, John Podesta. Os dirigentes russos também usaram propaganda financiada pelo Estado e pagaram agitadores para fazer comentários indecentes e maldosos nas redes sociais, adiantou-se no documento. Não há sugestões de que os russos tenham influenciado as máquinas de contagem de votos. No documento, ligou-se pela primeira vez Putin às ações de pirataria
classificando-a como o maior esforço feito até agora para influenciar uma eleição nos EUA, e sustentou-se que os russos forneceram e-mails ao Wikileaks, algo que o fundador do sítio, Julian Assange, tem negado repetidamente. Mike Pence, vice-presidente eleito, garantiu esta sexta-feira que o presidente eleito deixou claro que vai tomar medidas agressivas logo nos primeiros dias da administração para combater a pirataria informática e proteger a segurança dos norte-americanos deste tipo de intrusão no futuro. Horas antes, em declarações à New York Times, Donald Trump afirmou que a polêmica em torno da possível ingerência do Kremlin na campanha das presidenciais era uma caça às bruxas e uma perseguição dos adversários políticos que se sentiram envergonhados pela derrota eleitoral. 5 pessoas morreram e 8 ficaram feridas num tiroteio que teve lugar esta sexta-feira no aeroporto internacional de Flórida, nos Estados Unidos. O atirador já foi identificado e é um jovem de 26 anos de idade. Trata-se de Esteban Santiago, um homem com identificação militar alegadamente natural da Nova Jersey. As conclusões iniciais da investigação indicam que Santiago terá chegado ao aeroporto num voo oriundo do Alasca e trazia a arma na bagagem. Quando desembarcou, recolheu a sua mala, entrou numa casa de banho onde terá recarregado a arma e saiu a disparar indiscriminadamente. De acordo com testemunhas, o atirador não disse nada quando começou a disparar e as autoridades acrescentam que Santiago, ex-militar que esteve destacado no Iraque, entregou-se às autoridades sem oferecer resistência. Em conferência de imprensa na sexta-feira à noite, George Pirro, do FBI, disse que não foi descartado que o ataque constituía um atentado terrorista e que se mantém aberto todas as possibilidades. O responsável do FBI acrescentou que as autoridades estão a rever o historial militar do atacante, o qual deverá comparecer na segunda-feira num tribunal do condado de Broward. Segundo a Associated Press, que cita o irmão Brian Santiago, Esteban recebeu tratamento psicológico no Alasca, onde vivia, mas não sabe exatamente que tipo de tratamento. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despedimos-nos. Marcamos novo encontro para amanhã, pontualmente, às 19h55 para mais notícias. Até lá, desejamos a continuação de uma noite feliz. Boa noite e bom sábado.